você puder, feche os teus olhos agora. Feche teus olhos, se coloque numa posição confortável. Eu quero iniciar esse segundo dia de preparação para Yom Kippur, onde nós vamos refletir mais um pouco sobre essa caminhada rumo ao retorno ao divino. Eu quero iniciar esse atendimento de hoje, essa gravação de hoje, fazendo você refletir sobre qual é o centro da sua vida. Feche teus olhos e comece a pensar um pouco naquilo que nós colocamos o nosso poder. Para quem que nós entregamos muitas vezes as situações da nossa vida? Para quem será que nós estamos nos dedicando? Qual é o centro da sua vida? Se nós estamos caminhando rumo a esse retorno ao divino, é importante que a gente faça esta reflexão. Afinal de contas, em quem eu coloco o meu poder? E no que ou o que eu transformo no universo da minha vida? Pense um pouco. Talvez você venha com uma resposta pronta. O universo da minha vida é Deus. Será? Será que, como nós dissemos no atendimento de ontem, será que nós não estamos errando muitas vezes o alvo? E em vez de irmos para Deus, buscarmos outros centros, outros universos, outros poderes? Reflita um pouco sobre isso. E para nós iniciarmos este tratamento de hoje, esse atendimento de hoje, essas reflexões de hoje, nessa caminhada rumo a esse perdão, a essa restauração, a essa conexão profunda de volta com Deus, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos e para que nós possamos declarar um ano de graça na nossa vida. E eu quero propor a você que você faça um convite muito especial hoje. E esse convite, essa música vai ajudar você a refletir para quem é que você tem que fazer esse convite para que ele seja o seu universo. E preste atenção nessa letra que você vai ouvir agora dessa música, que vai te ajudar a refletir como nós não errarmos o alvo e como nós voltarmos para Deus todos os momentos da nossa vida. E se você puder, antes mesmo de ouvir essa canção, já declarar para você e pedir e convidar que Jesus seja o centro, que Jesus seja o seu universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que
de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja. Você possa declarar isso na sua vida hoje. Que você possa pedir que o Senhor seja o seu universo. Que você possa viver isso todos os dias da sua vida. Pai misericordioso, vejo como o pecado e a desobediência trouxeram dor e destruição ao mundo, e também à minha própria vida. Lamento as vezes em que minhas escolhas causaram sofrimento. Peço-te perdão e peço que restaures o que foi quebrado em mim e ao meu redor. Ajuda-me a aprender com meus erros e a buscar sempre o teu caminho. A buscar sempre, Senhor, que tu sejas o nosso universo, o meu universo. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Que bom que estamos aqui mais uma vez. Hoje é o segundo dia desse caminhar rumo a esse pedido de perdão, esse pedido de restauração. E hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre isso. Mas antes de eu entrar no tema do dia, que eu já coloquei lá no grupo para você já sabe qual é, essa oração, inclusive, que nós acabamos de fazer, é a mesma que eu deixei lá para você à disposição. Eu quero explicar um pouquinho para você qual que é a base desses dias que nós vamos percorrer juntos aqui, rumo a Yom Kippur, rumo ao dia da restauração. Este tratamento, este percurso de alguns dias, está sustentado em 3 pilares essenciais: arrependimento, oração, caridade e justiça. Vamos definir aqui, vamos entender o que são esses 3 pontos, porque ao longo desses 10 dias, ontem nós já começamos o primeiro dia, logo após o encerramento da Quaresma do Arcanjo Miguel, já foi feita uma ativação muito poderosa, outras pessoas também estavam participando, independente se vão ou não vão fazer esses 10 dias junto com o grupo que está aqui. Hoje nós estamos já no segundo dia, com a temática que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês mais uma vez. Mas é importante nós entendermos que o que sustenta os 3 pilares essenciais para que a gente possa viver bem esses 10 dias de preparação para Yom Kippur é o arrependimento. Mais do que sentir remorso, é um processo ativo de mudança de direção em nossos pensamentos, palavras e ações. É um retorno intencional para o caminho que Deus deseja para nós. Ontem nós refletimos um pouco sobre o que é o pecado. E nós vamos pensar mais um pouco a respeito disso no tema de hoje. E o arrepender-se não é um simples sentimento de estar-se culpando de alguma coisa, né? E eu me arrependo daquilo porque eu não tinha intenção e eu não queria fazer aquilo, certo? Mas é um processo ativo de mudança. Por exemplo, se você é católico, dentro do catolicismo existe o sacramento da confissão. Mesmo que você não seja católico, você já ouviu falar no sacramento da confissão, sacramento da penitência, que também como ele é chamado. O que acontece muitas vezes com as pessoas que buscam a confissão sacramental lá com o padre? O cara entra no confessionário, fala um monte de coisa para o padre e ele até está arrependido daquilo. Existe, inclusive, dentro do seu coração, uma necessidade e um pedido de perdão. Porém, muitas vezes, o padre dá a bênção, fala algumas palavras para ele, pede ele uma penitência, às vezes algumas orações, né, ou algum ato prático para essa pessoa. A pessoa vira as costas e continua cometendo as mesmas coisas. Arrependimento é muito mais do que você confessar coisas a Deus. Deus sabe o que você fez. Deus sabe as coisas que fizeram você sair do seu alvo, que é tornar Ele como o universo da sua vida. Então, o arrepender-se não basta só você confessar com o padre lá na sua religião, se você for um cristão católico, ou confessar-se direto para Deus, declarando, né, aquilo que você está arrependido, mas essa necessidade de mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de palavras e mudança de ações. É um retorno intencional. Então eu estou com a intenção de retornar para esse Deus. E nós estamos vivendo esse período de 10 dias muito profundos para Yom Kippur, porque nós não queremos continuar cometendo os mesmos erros. E nós não só nos arrependemos, mas estamos retornando intencionalmente para o Pai. O segundo ponto essencial para que a gente possa viver bem esses 10 dias, oração. É a nossa conversa direta e sincera com Deus. Um tempo para pedir perdão, expressar gratidão, apresentar nossas preocupações e buscar a sua orientação e presença. Pessoal, ninguém se sustenta sem oração. Ninguém se sustenta sem oração. Você pode ter todo o conhecimento que você quiser da espiritualidade, teologias, filosofias, ciências,
Mas se você não tem um momento com Deus de oração, não só o seu dia, mas a sua vida, ela fica sem sentido. No livro do Gênesis, nós encontramos um episódio onde Adão e Eva, eles todos os dias tinham esse relacionamento com Deus. Deus descia ao Éden para encontrar com eles. Então, era uma iniciativa de Deus vir e conversar com Adão e Eva, e eles tinham esse momento com ele de oração. Olhe quantos exemplos nós temos nos textos sagrados de Jesus quando ora. Quantos textos os evangelistas, né, eles gostam de citar que Jesus estava orando, Jesus subiu no monte para orar, Jesus estava... E sozinho. Você consegue compreender a necessidade que ele, como filho, tinha de se relacionar com Deus Pai e com Deus Espírito? Mas mesmo ele sendo parte dessa trindade, ele tinha essa necessidade de se relacionar com Deus. E a oração, pessoal, ela é necessária e ela nos une cada vez mais ao divino. Esses momentos, esses vídeos que eu gravo é para te ajudar a você ter essa conexão de oração. Mas não se limite, como a canção que você ouviu no início desse tratamento de hoje, não se limite só a dar-te um pouco do teu tempo. Não se limite só a dar 1 hora na semana, pensando aqui nas partes até das tradições nossas, de ir a um culto, ir a uma missa, ir a algum ato religioso, ou às vezes até assistir, participar dessa gravação. Não se limite só a isso. Tenha os teus momentos de oração. O que vai fazer a diferença nesses 10 dias não é o vídeo que você está assistindo aqui, o conteúdo que você está absorvendo. Isso é conhecimento, isso te ajuda. Mas é o teu arrependimento e os teus momentos de oração. E eu te faço uma pergunta. Quantas vezes no dia de hoje você orou? Ah, de manhã cedo fiz um sinal da cruz quando eu levantei. Que bom, pelo menos lembrou-se de Deus. Né? Tem pessoas que têm esse costume de fazer o sinal da cruz quando eu levanto de manhã. Ah, eu não rezei ainda. Ah, mas eu rezo sempre antes de dormir. Pessoal, faça da sua vida uma vida de oração. Vou contar uma história para vocês. Eu morava na Itália, isso era ano de 2007, mais ou menos, né? E aí, nessa época, eu estava no seminário, eu estava já indo para teologia, e é, fora os momentos de estudo, eu trabalhava na paróquia, né? E os padres lá da paróquia, eles me deram alguns grupos de jovens e grupos de crianças para eu acompanhar. Tudo bem. E tinha na cidade que tinha o seminário, tinha uma casa, um convento de religiosas, de freiras. E elas eram freiras de clausura. Freiras de clausura são aquelas que não saem do convento para nada. Elas têm só alguns motivos que permitem que elas saiam. Por exemplo, uma consulta médica, né? Ou algum ato, às vezes público, por exemplo, votar, essas coisas, né? Que existe essa permissão delas saírem. Mas fora isso, elas ficam lá o dia todo, trabalhando e rezando. Ok. E levei um grupo desses jovens para visitar essas religiosas, para conhecer lá, né? Era um lugar muito bonito, assim, um convento muito bonito, a capela muito bonita, um lugar muito antigo. Era do século XIV aquele convento. Então, pra vocês verem assim toda a estrutura do prédio, né? Coisa muito bonita. E tinha uma freira muito jovem. Ela tinha há poucos meses feito os votos perpétuos, ou seja, de viver o resto da vida dela ali dentro. E ela era muito jovem de idade, inclusive, né? E uma das crianças, dos jovens, dos adolescentes que estavam ali comigo, perguntou para essa religiosa: Mas estamos vendo que você é tão nova, que você é tão jovem. Você não tinha vontade de ter filhos? Uma pergunta normal. Eu não vejo malícia nessa pergunta e nem naquele momento eu vi algum tipo de malícia nessa pergunta. Era uma curiosidade que essa jovem tinha. A freira respondeu a seguinte coisa: Toda vez
que toca a campainha chamando para os momentos de oração, eu penso que existe algum filho meu que naquele momento precisa da minha oração. A oração, pessoal, ela vem carregada de motivações. Não adianta só você simplesmente pegar um livro de oração, você pegar a Bíblia, você pegar uma japamala ou um terço bizantino, ou um terço mariano e assim por diante, e começar a repetir um monte de coisa. A oração, para que ela seja desperte e que Deus assim tenha como que eu digo, um apreço por essa oração e ele volte o seu ouvido para ouvir você na sua oração, precisa ter uma motivação por trás dela. E eu sempre faço referência, quando eu ensino oração para as pessoas, o texto de Jó. Você conhece a história de Jó. Mesmo que você não tenha nunca lido talvez o livro de Jó, mas você conhece a história. Aquele que foi tentado pelo demônio, por Satanás, né? E assim por diante. E foi tirado tudo da vida dele e no final foi devolvido. E qual que é o momento que Deus resolve devolver tudo para Jó em dobro? Quando Deus olha para Jó e vê que com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele estava orando pelos seus amigos. Naquele momento o coração de Deus bateu forte e é agora o momento que Jó precisa ser recompensado. Então a nossa oração, ela não é só uma oração assim para você falar coisas para Deus bonitas, né? E não ache que Deus vai ficar ali emocionado com o que você está falando para ele. Porque ele é Deus. Qualquer louvor que a gente erga para Deus, ele é Deus. Ele não precisa do nosso louvor, porque ele já é Deus. Mas a oração que mexe com o coração deste Deus é quando nós oramos pelos outros. Então tenha motivações na sua oração. Tenha porquês na sua oração. Mas também tenha momentos na sua oração que você ore e reze pelos outros. Eu estou preparando uma série de cursos, uma série de formações que ao longo do mês, do final do ano, início do ano que vem, né? À medida que a espiritualidade for me proporcionando tempo para que eu possa fazer isso, eu estou preparando uma série de formações e inclusive uma série de formações a respeito dos montes divinos. Existem montes divinos e esses montes, monte de montanha mesmo, tá? Esses montes divinos, eles são estruturas da nossa sociedade. Quantas vezes você já orou, já rezou pela professora do seu filho? Quantas vezes você já orou pelos líderes espirituais da sua cidade? Os padres, os pastores, os mentores espirituais? E se você, inclusive, quiser lembrar-se de mim, quando você estiver fazendo as suas orações, eu te agradeço. Porque as orações que são direcionadas fortalecem cada vez mais, inclusive, o meu ministério. São orações de intercessão muito poderosas. Quantas vezes você já orou pelos médicos da sua cidade? Quantas vezes você já orou pelos juízes da sua cidade? Quantas vezes você já orou pelos políticos da sua cidade? São estruturas que mexem com todo mundo. A professora que cuida do seu filho, tenho certeza que quando você precisa ir lá brigar com ela, ou quando ela chama você para reclamar alguma coisa do seu filho, você vai bufando. Mesmo que às vezes teu filho esteja errado. Mas quantas vezes você orou por essa mulher, ou por esse professor, por esse homem, que estão à frente das nossas escolas, as direções de escolas e assim por diante? Quantas vezes você orou pelos seus vizinhos, seus amigos? Então, pessoal, a oração ela precisa ter toda uma base, toda uma motivação. E eu digo para você que na oração nós somos um pouquinho egoístas. A gente só pensa na gente. E não está errado você fazer petições para você e você colocar-se diante de Deus, inclusive, para fazer prova dele. Eu mesmo ensinei a você, para aqueles que fizeram os 40 dias do Arcanjo Miguel, ensinei a você isso. Mas a oração, pessoal, ela é um momento de conversa com Deus. E faça do teu dia um dia inteiro de oração.
Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu momento pessoal de oração com Deus, erga essas preces para essas instituições que existem e que cuidam da sociedade. Você já imaginou se todos nós orássemos pelas escolas, pelo poder judiciário, pelos políticos? Quanto isso tudo ia ser transformado? Agora eu posso dizer para você com certeza que tem gente que ora para que esses lugares e essas instituições caiam e sofram, que é a espiritualidade negativa e gente que quer abalar a sociedade, quer derrubar isso. E o terceiro ponto que mantém essa estrutura de pensamento desse processo que nós estamos vivendo até Yom Kippur é a caridade e a justiça. Este pilar vai além de simplesmente dar dinheiro. É um ato de amor prático e bondade para com o próximo, buscando a justiça e contribuindo para um bem maior de todos. Ao longo desses dias, também nós faremos pontes com a visão messiânica, entendendo como Jesus é o centro no plano da nossa redenção de Deus e nos convida a viver o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor que ele, Jesus mesmo, anunciou. E essa caridade, pessoal, não é algo só simplesmente de dar dinheiro. Eu não sei se você sabia, mas os hebreus, os judeus, todos os dias eles separam o que eles chamam de tedasca. Que o que é tedasca? É o dinheiro, né? Mas isso não é mensal, é diário. Todos os dias eles separam uma parte dos ganhos que eles tiveram, dos lucros que eles tiveram naquele dia e guardam aquele valor. E uma vez ao mês ou uma vez na semana, geralmente eles fazem uma vez na semana por causa das celebrações de Shabat e assim por diante, eles fazem um ato de caridade. Ou eles vão lá no templo, na sinagoga e entregam esse dinheiro para a sinagoga, para manter as funções da sinagoga, ou eles sustentam obras de caridade e assim por diante. E para quem que você deve fazer essa caridade? E como você deve fazer essa caridade? Como você deve fazer isso? Isso é uma coisa sua. É uma coisa que você vai entender como que você pode fazer. Às vezes você pode tirar uma parte dos lucros, por exemplo, da sua empresa, do seu negócio e buscar aí uma instituição de caridade na sua cidade que precisa de uma ajuda. Ou às vezes você pode fazer uma oferta para alguém que está te ajudando, que está te nutrindo. Às vezes você pode fazer uma oferta para o pastor da sua comunidade, para o padre lá da sua paróquia. Se você quiser fazer uma oferta para mim, que estou te ajudando nesse caminho, não há problema algum, não há erro nenhum. Eu não estou te pedindo dinheiro, mas você pode ter certeza que toda a oferta é muito bem-vinda para que possa sustentar não só os tratamentos que faço e toda uma estrutura que preciso manter, mas muitas pessoas que chegam para mim e não têm muitas vezes nem R$19,90 para um atendimento. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vêm e dizem, olha, eu não tenho como fazer o valor de troca agora. E é um valor de troca tão pequeno que numa sacolinha de mercado você gasta muito mais que isso. Mas a pessoa não tem. Então, pessoal, a oferta você pode dar para quem você quiser. Geralmente, a gente oferece essa oferta, essa caridade, aonde nós estamos sendo nutridos. Então, se você está sendo nutrido aqui por esse conhecimento que você está adquirindo, não há problema algum de você fazer oferta para o projeto Mente Renovada. Mas se você quiser também fazer uma oferta lá para a paróquia que você frequenta no domingo, não há problema nenhum. Agora, não faça a besteira de você fazer ofertas para a pessoa que está lá na rua pedindo esmola no semáforo. Ali são atos de você ajudar aquela pessoa no dia a dia. Mas uma oferta sincera é para manter alguma coisa. Manter um projeto, manter uma obra, manter algo que traz benefícios aos outros. Existe uma prática que as igrejas fazem até hoje, que é o famoso e conhecido dízimo. Dízimo é uma palavra
que quer dizer 10%, a 10ª parte. Dízimo, pessoal, ele é muito mal entendido. Dízimo, como um princípio espiritual, ele não é algo que a gente possa, digamos assim, questionar ou não deixar de fazer. Nem sempre você precisa dar 10% daquilo que você ganha. Mas a oferta, ela vai acima dos 10%. A caridade verdadeira, ela vai acima do 10%. A caridade você tira não dos 10 que você devolveu, entre aspas, a Deus, mas você tira dos 90 que ficaram na sua mão. E esses momentos que a gente faz isso, nós fazemos inclusive a energia do dinheiro que continue fluindo, e desta forma Deus olha o nosso gesto e dá-nos mais para que a gente possa oferecer mais aos outros. É assim que funciona a energia do dinheiro e a energia da caridade. Então, se você nunca experienciou ser um dizimista, por exemplo, na sua paróquia, comece a fazer isso. Comece a juntar esse dinheirinho diário. Por exemplo, você trabalha com vendas, você fez uma venda. Não precisa tirar 10% da venda, mas tire um pouquinho e guarde esse valor. Esse valor aqui é para eu abençoar alguém que precisa deste valor. Um projeto, uma pessoa, alguém que está me auxiliando, que está me nutrindo com conhecimento espiritual, me levando a Deus. E faça essa sua caridade uma vez a semana, uma vez no mês, como você quiser. E se você puder juntar todos os dias um pouquinho e ao final desse percurso de 10 dias, você fazer o seu ato de oferta de caridade, para quem você bem entender, para um projeto, para a paróquia, para a igreja que você frequenta, para o projeto Mente Renovada, se você quiser. Fica a teu critério. Então, entenda como tudo isso é um mover e é um processo de voltar-se a Deus. Então, esses 3 pilares, arrependimento, oração e caridade, é o que faz o mover de Deus olhar para você e desenrolar as coisas. E a sua vida se resolver de uma vez por todas. Pessoal, são 3 princípios importantíssimos. Eu falei aqui de forma muito resumida sobre eles. E talvez se ficou alguma dúvida, eu possa até em outras gravações explicar melhor para você até os princípios espirituais que estão por trás de tudo isso. Mas entenda que para que nós possamos viver o ano da graça de Deus, nós precisamos incorporar esses 3 princípios na nossa vida. Não só nesses 10 dias, mas a todo o tempo. A todo o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje. As consequências do pecado e a necessidade de restauração. Entender que o pecado tem consequências, tanto para nós mesmos quanto para a história da humanidade. Buscar a restauração de Deus. Ou melhor, buscar a restauração em Deus. Tem um errinho aqui na hora que eu escrevi. Então, pessoal, esse é um tema bastante tranquilo de nós entendermos e de nós pensarmos. É óbvio que toda ação, ela gera uma consequência. Se você, por exemplo, cometer um roubo, você vai trazer consequências para o comércio ou a pessoa que está sendo roubada. Quando você for preso, porque você vai ser preso, porque a justiça divina ela é implacável, pode ser que não no primeiro ato, mas em algum momento a sua linha acaba. Você vai trazer consequências para a sua família. Você vai trazer consequências para você mesmo. Vai trazer consequência para uma sociedade que precisa manter um presídio e tem muito imposto que é tirado do que a gente produz para o serviço dos presídios e para manter essas casas. Então você mexe com toda uma estrutura.
E simples atos que desviam você de Deus trazem consequências para a sua história e mexe com toda uma máquina. Que consequências negativas? Tristeza, mágoa, distanciamento. Que consequências negativas das minhas ações trouxeram para mim ou para os outros? Problema, necessidade de restauração. Onde é que eu preciso pedir a Deus por restauração e cura na minha vida ou nos meus relacionamentos? Isso são duas perguntas que você precisa refletir e é você que tem que responder. E a conexão messiânica, a conexão de Jesus com tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Quando Jesus olha Jerusalém e ele chora, e é o lamento de Jerusalém. É um texto muito bonito, inclusive, que está nos evangelhos, onde Jesus ele lamenta por tudo aquilo que aconteceu ali. Um povo que se desviou do próprio Deus. Um povo que criou uma série de leis, uma série Mas o mais importante que era amar uns aos outros e amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo, isso eles perderam. E Jesus lamenta tudo isso. E o Salmo 79, que eu deixo para você lá, ou você pode pegar na sua Bíblia, ou você tem lá o texto também que eu deixei lá no grupo, ele é um salmo adicional para você pensar. O lamento pela destruição e pedido de restauração. Veja, pessoal, quantas coisas a gente acaba cometendo e essas consequências desse pecado vão mexendo com a gente e vão trazendo problema para a gente. E essa necessidade nossa de restauração. Quase todos vocês que estão aqui participando desses 10 dias participaram também da Quaresma da Arcanjo Miguel de Cura e Libertação 40 dias. Quase todos, porque alguns entraram nesse atendimento só aqui e são muito bem-vindos, claro. Mas para você que acabou de vir de um processo de 40 dias de cura e libertação, você já tem muita ferramenta para você pensar e responder essas duas perguntas. Mas olha o quanto ainda tem dentro de você para ser restaurado. Então, esse caminho para Deus é um caminho de restauração e é um pedido para que a gente possa se voltar a Ele. E aquilo que ainda está dentro de nós, cortando esta aliança, nos tirando do alvo, que é Deus, é momento para nós pensarmos nisso. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Ele protege os que nele confiam. Você iniciou a gravação de hoje pedindo que o Senhor seja o seu universo. E aqui agora nós acabamos de ouvir que Deus protege aquele que nele confiam. E você vai continuar dando poder ao quê? O que você vai continuar fazendo centro da sua vida? Pensamento negativo? A opinião da outra pessoa com relação a você? A desconfiança que você tem no poder desse Deus que diz que aqueles que confiam, Ele protege. Sobre esse tema, eu quero contar duas histórias para você que aconteceram dentro da minha casa. Duas situações que aconteceram dentro da minha casa e que eu pude ver quando nós confiamos em Deus. As coisas se movem tudo e acontecem verdadeiras revoluções. Há alguns anos atrás, logo que eu tinha voltado do exterior, eu estava assim, sem um rumo certo na minha vida, né? No sentido de onde é que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. E fui trabalhar num órgão público, naqueles processos de contratação, assim, por período, né? Por contrato. E fui trabalhar num órgão público aqui do estado. Tudo bem. E num dado momento,
eu comecei a receber e-mails. Uma pessoa, às vezes, me conversava comigo, você morou no exterior, tal, tal, né? Fala quantos idiomas e tal. E por que que você não vai trabalhar com tradução? Por que que você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? E eu comecei a receber, inclusive, e-mails de vagas de trabalho nessa área. E eu não tinha me inscrito para aquelas vagas, eu não estava procurando emprego. Mas de repente, pessoal, uma semana, 2 semanas depois que eu comecei a receber esses e-mails, as pessoas começaram a me motivar ou buscar, às vezes, até uma outra área de trabalho que eu nem, naquele momento, nem estava preocupado com aquilo. Era bem período de outubro, um pouco antes ali, era um período eleitoral naquela época, e a empresa que tinha ganhado a licitação e nós prestávamos serviço ao Estado em uma determinada secretaria, ela ia sair, o contrato ia ser encerrado. E do dia para a noite, eu, inclusive, tinha um cargo de liderança na empresa, fui chamado pelos diretores e disse, olha, nós vamos ter que demitir todo mundo, você vai ter que reunir o grupo aí. Eu trabalhava com treinamento nessa empresa e treinamento para o órgão público, né, que a gente prestava serviço. E todo mundo vai ter que ir embora porque nós não podemos participar da próxima licitação porque o edital não permite que a gente faça 2 contratos seguidos. Então a gente tem que ficar um contrato fora e na próxima licitação a gente pode se candidatar de volta. Pessoal, em menos de uma semana estava todo mundo na rua. Mas quando isso aconteceu, eu me lembrei, opa, os e-mails que eu comecei a receber, aquelas motivações das pessoas, inclusive eu até tinha começado a fazer algumas entrevistas, algumas coisas. Sei que eu assinei a rescisão, recebi os valores que eram devidos, 2, 3 dias depois eu já estava empregado novamente, trabalhando com outras coisas ali que me surgiram no momento. Não sei se você sabe, mas nos acampamentos que tinha, esse vídeo, pessoal, hoje ele é um pouquinho mais longo e ele tem mais conteúdo no sentido assim teórico, tá? Que eu tenho algumas coisas que eu preciso que vocês entendam os princípios espirituais disso. Para que você entenda que um processo de arrependimento não é um processo onde nós temos que ficar ajoelhados pedindo perdão a Deus, pelo amor de Deus, porque eu fiz isso, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Nada disso, tá? Um arrependimento é uma coisa muito mais profunda. E inclusive, nós entendemos como que funciona a energia divina e como que funcionam os processos da graça de Deus na nossa vida. E eu não sei se você sabe, mas nos acampamentos do que nós chamamos período do Êxodo, que é quando eles saem do Egito, tem lá o período da Páscoa, né? Abre o Mar Vermelho, Moisés caminha pelo mar, lá, aquela história que você conhece, né? E quando o povo estava caminhando pelo deserto, eles se dividiram em tribos, que era mais fácil para mover aquela multidão de pessoas, né? Em grupos menores, grupos de tribos. E para Moisés e os outros líderes daquele grupo, que foram surgindo aos poucos, conduzir aquela turma toda, né? Era melhor eles se dividirem em pequenos grupos, pequenas tribos, que depois originaram as 12 tribos de Israel e assim por diante. Eu não sei se você sabia, mas às vezes quando uma tribo era acometida por um processo de doença, o que eles faziam? Eles não se preocupavam com a doença. Eles se preocupavam em olhar em torno ao acampamento ervas, plantas, frutas, aqueles raminhos, aqueles matinhos que começaram a nascer antes de que a doença tenha se manifestado. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo na nossa vida, o problema vem, mas antes do problema, Deus nos entrega já a solução para ele. É meio louco isso aqui. A graça divina, ela trabalha exatamente assim. Ela permite, não que o mal aconteça com você, mas ela permite que a situação ruim aconteça. Deus faz isso não porque ele é mau, mas você já vai entender onde é que está a graça e onde é que está a bondade de Deus. Mas ele permite que aquilo aconteça, às vezes, de ruim na sua vida, mas antes de o ruim acontecer, ele já te oferece uma solução. O problema é que a gente não olha as soluções que Deus colocou no nosso caminho antes. Agora, quando o problema se apresenta, a gente olha só o problema. Quando a empresa me chamou dizendo que eu, como líder,
tinha que demitir as pessoas que estavam abaixo de mim, e eu, inclusive, ia ser mandado embora, naquele exato momento eu não pensei na minha demissão. Nossa, como é que eu vou pagar minhas contas? Opa, eu já tenho uma solução. Os e-mails que começaram a chegar para mim, de coisas que eu não tinha nem me inscrito, as pessoas que vieram me sugerir para eu fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, pessoas usadas por Deus, porque Deus já estava vendo lá na frente que você ia ser, que eu ia ser demitido. Da mesma forma nos acampamentos dos hebreus, quando tinham uma doença, o que que eles faziam? Eles olhavam as plantas, as ervas que tinham nascido naquele acampamento, por graça divina. Ali estava o remédio para aquela doença que manifestou depois. A graça de Deus trabalha dessa forma na nossa vida. Então não fique preocupado com o problema que se apresenta. Mas quando os problemas chegam na sua vida, olhe o que aconteceu antes. Porque muitas vezes, e sempre é assim que acontece, a solução do problema está antes que ele tenha se manifestado. Outra situação que aconteceu dentro da minha casa. A minha esposa é funcionária pública da Secretaria de Educação, professora, e era final de ano, nós estávamos inclusive em férias, estávamos viajando, e não sei se você sabe, mas os professores, sempre início de ano, final de ano, início de ano, conforme for o calendário, eles precisam ir até a escola para escolher as turmas que eles vão dar aula no outro ano, né? É diferente do processo, por exemplo, de uma escola particular, que a professora da escola particular já sabe que ela tem aquelas turmas e acabou. Não. Os funcionários da escola, né, de uma escola estadual, de uma escola municipal, eles têm que ir até o colégio e dizer, olha, o ano que vem eu vou pegar tais turmas para lecionar. Tudo bem. E a minha esposa, ela tinha... E para que essas escolhas de aulas sejam feitas, existe uma classificação dos professores, com base no currículo, com base nos cursos que fizeram, graduações e assim por diante, né? E a minha esposa, ela não estava com uma classificação tão ruim, mas ela não era a primeira a pegar as aulas. Daquela escola que ela estava, ela não era a primeira professora a escolher as aulas. E uns dias antes de ela ir lá no colégio buscar as aulas, nós estávamos inclusive em viagem nesse dia, começou a chegar mensagem no celular. Ai, fulana, que bom, como é que você está? Aquelas falsas amigas, né? Falsas colegas. Ah, porque lá no tal dia eu vou pegar tal e tal e tal turma. E era justamente as turmas que a minha esposa tinha dado aula no ano anterior e eram as turmas que ela queria pegar no ano seguinte. Até para dar uma continuidade no trabalho com as mesmas crianças e assim por diante. Eu falei para ela: entregue para Deus isso. Entregue para Ele. Deixe que a graça dele haja. Não dê poder a esses falatórios, não dê poder a essas pessoas que estão fomentando isso na sua cabeça. Tudo bem. No dia que a minha esposa vai buscar as aulas, vai pegar as aulas, ela chega lá no colégio, o diretor começa a chamar todo mundo, e o diretor estava falando, ele estava anunciando, estava explicando como é que ia ser o processo, que todo mundo já sabe, né, como era, mas ele tem um protocolo para seguir, explicando. A secretária interrompe a fala do professor, do diretor, e fala que era para parar tudo, porque a Secretaria de Educação tinha revisto algumas questões na, é, na ali nos protocolos da Secretaria de Educação e tinha saído uma nova lista de classificação dos professores, de quem ia ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante para pegar aula. E pasmem, quem é que se, por graça divina, porque nós não fizemos absolutamente nada a não ser entregar nas mãos dele. E quem é que de terceira posição vai para a primeira posição para pegar as aulas e todas as aulas do colégio disponíveis para ela escolher o que ela quisesse? A minha esposa. Pessoal, foi uma coisa assim
que eu digo para vocês que até a mim me assustou quando eu vi aquilo. Olha o quanto a graça de Deus, ela age na nossa vida e ela mexe até com as estruturas. Deus interveio numa Secretaria de Educação de um estado. Mexeu com a classificação, com tudo. Pessoal, uma coisa assim, eu tenho certeza absoluta que foi a graça dele. E por que eu estou contando essas coisas para você? Para que você entenda que esse processo de retorno para Deus é para que a gente possa viver tudo isso na nossa vida. E eu teria outros exemplos para você. Eu teria outros exemplos, inclusive, de pessoas que eu já atendi. Mas porque sou eu? Claro que não. É ele. E sempre ele. Mas este arrepender-se. Porque não ache você que eu estou só ensinando você esses temas. Eu também estou vivendo isso aqui novamente. Porque eu também tenho coisas que eu preciso me arrepender. Tem coisas que eu preciso continuar orando. Tem processos de caridade que eu também faço. Para que cada vez mais a gente declare o ano da graça de Deus na nossa vida. E esse mover dele, a gente vê visível acontecendo. Então, tenha como princípio desses 10 dias. Eu vou viver esse meu processo de arrependimento, processo de oração. Os assuntos que vão ser tratados aqui vão ser conhecimento para mim, para me ajudar nesse processo de retorno para Deus. Vou separar a minha caridade e não faça loucuras, mas aquilo que está dentro daquilo que você pode, das suas possibilidades, para que eu possa mover o coração de Deus. Porque os meus louvores, minhas orações, o meu pranto, o meu chorar, isso é uma oração que não passa do teto do teu quarto. Agora, quando nós nos arrependemos, oramos com motivação e oramos inclusive pelos outros, e praticamos a caridade, que são princípios espirituais, e com esse conhecimento que nós estamos tendo, não tem Deus que não olhe para você e não abra as janelas e deixe a sua graça fluir. Contei para você duas coisas que aconteceram dentro da minha casa, uma coisa comigo, uma coisa com a esposa. Para vocês verem como é. Sou perfeito? Claro que não. Quantas coisas ainda preciso me corrigir? Mas quando a gente aprende a viver os processos espirituais dessa forma, a coisa começa a dar sinais. Fiquei muito feliz. Eu tenho um grupo de pessoas que fazem alguns cursos comigo e fiquei muito feliz que muitas dessas pessoas que fazem curso comigo viveram a Quaresma do Arcanjo Miguel de uma forma muito profunda. Nem todos, infelizmente, mas a grande maioria viveu de uma forma muito profunda. E ontem, quando nós encerramos a Quaresma do Arcanjo Miguel, uma pessoa desse grupo que faz cursos comigo, ela quis compartilhar com os colegas, né? Como foi esses 40 dias dela. E ela tirou foto de um painel cheio de post-it, essas coisinhas aqui, com mensagens, com frases, com reflexões que ela colocou. Pessoal, você sabe o quanto isso significa para Deus? É uma pessoa que está se posicionando, não só pedindo coisas para Ele, mas está se posicionando diante de Deus. E com certeza a cura e libertação dessa pessoa já começou e de forma muito profunda. Então tenha os 3 princípios para você bem viver esses 10 dias e leve isso para a sua vida. E as temáticas que foram apresentadas diariamente sejam auxílio para você poder entender não só sobre arrependimento, sobre esse período que nós estamos vivendo agora, do calendário de Deus, e logo logo eu vou soltar aula para você sobre o calendário de Deus, sobre a agenda de Deus, né? Que é um mini curso que eu vou te dar de brinde aqui, por você estar participando desses 10 dias, para que você viva tudo isso na sua vida. E eu quero encerrar esta gravação de hoje convidando a você
a fechar os teus olhos e que eu possa orar por você. Que eu possa nesse momento orar por você, rezar por você. Que eu possa nesse momento assim colocar intenções e colocar poder em tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se você puder, feche os teus olhos. Senhor, Deus Pai, pelo nome e pelo sangue de Jesus, Tu conheces, Senhor, essa pessoa que está aqui participando dessa gravação agora. Tu conheces as suas fidelidades, conhece os seus equívocos. Conhece, Jesus, inclusive, o quanto essa pessoa confia em Ti. E, Senhor, eu peço que não olhes como justo juiz, o misericordioso, não olhes as falhas dessa pessoa, mas veja o quanto essa pessoa hoje se coloca à disposição de voltar-se para Ti, Senhor. Deus, eterno e todo-poderoso, receba essa pessoa que agora se apresenta a Ti e derrama, Senhor, o Teu Espírito para que essa pessoa tenha as intuições necessárias para entender os processos de arrependimento que precisa passar. Para que essa pessoa tenha motivação para conversar contigo, Senhor, diariamente. E para que ela viva os frutos da caridade e possa experimentar a prosperidade e abundância que vem de Ti, Senhor, das ofertas e caridades que essa pessoa vai fazer para mover os céus e auxiliar outras pessoas, outros projetos. E Ti, Senhor, que não deixa ninguém devedor, vai recompensar em 2, 3, quantas vezes Deus bem entender, aquele que está doando, está dando de todo o coração. Sim, Senhor, enxerga em cada um de nós esses 3 princípios acontecendo, do arrependimento, da oração e da caridade. E que, nutridos pela Tua palavra, nutridos pelo conhecimento que estamos adquirindo, nós possamos voltarmos para Ti, Senhor, cada vez mais. E proclamarmos o dia santo, o ano da graça do Senhor. E vivemos em plenitude, Jesus, tudo aquilo que Tens para nós. E experimentarmos a Sua graça que nos vivifica, que nos justifica, a Sua graça que nos transforma. Gratidão, Pai, por este filho, por esta filha Tua, que estão fazendo esse processo de voltar-se cada vez mais para Ti. E agora, Senhor, num ato profético, eu começo a declarar as bênçãos Tuas, Senhor, nesse exato momento, na vida de Mariane, Vânia, Cláudia Abreu, Daltro, Gabriela, Cláudio Marcel, Cleida, Odila, Lúcia Helena, Moacir, Ana Brígida, Isolete, Thaís, Maria Eugênia, Leandro, Maiara, Maria Lúcia, Sheila, Sabrina, Luca, Caio, Bernardo, Douglas, Jorge, Paulo Roberto e Tayla. Sim, Senhor, Tu conheces cada uma dessas pessoas que estão participando desta preparação, Senhor, para esse dia profundo de restauração. E como um ato profético, Senhor, eu peço que derrame mais uma vez o Teu Espírito sobre todos esses que foram aqui nomeados, Senhor. Derrama o Teu Espírito, Senhor, para que recebam as intuições, para que recebam o Seu poder dentro de cada um deles, Senhor. Para que vivam de forma profunda e se voltar-se para Ti. E com a Tua graça, Senhor, que nos restaura,
que nos perdoa, que nos justifica, nós possamos ser mais uma vez curados, libertos e transformados. Gratidão, gratidão, gratidão. Que bom que você está aqui fazendo esse percurso de 10 dias. Tem muita coisa para nós aprendermos ainda. Tem muita coisa para nós refletirmos. Todos os dias você vai ter uma gravação de atendimento. Não vai ser uma gravação de 1 hora. É que hoje eu precisava trazer alguns conceitos para você que vão ficar daí fixos. E nas próximas gravações a gente só vai trabalhar o tema do dia. Mas é importante nós refletirmos sobre tudo isso, para que você possa bem viver esses 10 dias e que você possa ter a sua vida cada vez mais transformada. E que esses 10 dias não terminem no dia 2, mas continue como princípios espirituais para você levar para a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão.